olha só, mês de setembro, olha que legal, primeira semana de setembro. Mas o assunto desta semana ainda é o agosto dourado. Por quê? Aleitamento materno, uma coisa muito importante, muito importante. E adivinha quem vai falar sobre esse assunto comigo? É ele mesmo, o que vem todo mês, ele não falha nunca. Falhou umas vezes, mas ele tá aí, ó. Dr. Paulo Cuda, agora um minutinho só, eu volto já. TV Mate, de Tietê para o mundo. Voltamos, e olha só quem tá comigo. Como vai? Tudo bem? Tudo Todo ótimo, mês, né? ótimo, E não é nem... Tamo junto aí, tamo junto. Estamos sempre juntos. Vamos falar um pouco sobre o agosto dourado, estando em setembro, mas não tem problema nenhum, porque aleitamento materno é uma coisa que é eterna, né? Deveria ser uma coisa muito bem explicado pelos ginecologistas, obstetrícia, pela nutrição, mas tem algumas coisas que, né, não sei o que acontece, e é uma coisa tão deliciosa que, se fosse muito bem orientado, seria assim maravilhoso. Então vamos lá, vamos começar? Tamo junto. Então tá, me diz uma coisa, quais são os benefícios? Eu vou começar assim, ó. Quais são os benefícios para as mulheres que amamentam? Sim, na realidade a amamentação cria benefícios a curto, médio e longo prazo. Para vocês que não sabem, né, a maioria já tem uma noção sobre a importância do aleitamento materno. A curto prazo, quando nós já estimulamos no pós-parto a chupetar o bebezinho no mamilo, ele libera um hormônio chamado ocitocina, ou seja, ele faz com que o útero se contraia no pós-parto e evite grandes hemorragias. Muitas pacientes, após uma hora de parto, o útero não tem a contração efetiva, por isso que ocorre grandes hemorragias tanto no parto normal quanto no parto cesáreo. A médio e longo prazo, a amamentação tem uma importância em relação ao que vocês mais desejam, em relação à proteção do peso corporal. A amamentação faz com que o ganho de peso corporal ele se reduza de uma maneira muito mais significativa. E os benefícios a longo prazo: evita câncer de mama, câncer de ovário e principalmente ele evita lá na frente osteoporose. E me diz uma coisa, tá? Todo mundo fala, né, ai, mas machuca. O que acontece? O que as mulheres dentro do seu consultório falam? Claro, se você não prepara o seu mamilo, o seu bico do seio para receber, né, a sucção do bebê, dá uma rachadinha, dá, dói um pouco, dói, mas dói mais se você se o bebê não sugar. Então, o que elas falam para você e qual é a sua recomendação? Principalmente no mês passado, no mês de agosto dourado, participei de inúmeras palestras presenciais e virtuais e a gente respeita, né? O que eu acho é que em nada na nossa vida nós podemos ser radical. Eu já ouvi palestras que a amamentação é natural, é muito tranquilo para a mulher, tem um vínculo, uma proximidade muito grande entre mãe e filho. Porém, o que a Valéria perguntou é justamente na prática. A amamentação, eu sempre costumo falar, não é tão fácil como muita gente pensa que é, tá? Primeiro, tem o desgaste físico e emocional da paciente. Segundo, tem aquele desgaste local, dor. A mama é um dos órgãos mais sensíveis da mulher, igual ao total no homem, né? Então é muito comum as queixas em relação à amamentação. E o pior é a falta de uma sanidade maior para que isso aconteça. A amamentação normal, existe uma técnica, olha só hoje em dia, técnica. Todas as maternidades e todos os hospitais e todas as clínicas hoje possuem equipes de amamentação.
Ou seja, é que eu falo, se fosse uma amamentação, uma coisa tão normal, presidente Valéria, não precisaria dispormos de equipes de profissionais para orientar a amamentação, né? O problema da amamentação é justamente isso que eu vejo. Já tem o desgaste do parto e o cansaço pós-parto. E a amamentação, quando não a pega, quando o bebê não pega bem o mamilo, começa a dar os seus transtornos, os seus desconfortos. A principal é a fissura, a rachadura mamilar. Isso dói muito. Dói. Quando a rachadura entra uma bactéria, aí vira a mastite puerperal. Dói mais ainda também, né? Então, nós temos que ter uma tranquilidade, uma consciência para abordar esse tipo de paciente. Eu repito, já está com desgaste físico e emocional muito grande, para que ela dê sequência, a continuidade da amamentação. Me diz uma coisa, tá? Eu entendo tudo isso, eu amamentei tanto os meus 2 filhos, o primeiro nem tanto por causa que eu tive que voltar a trabalhar, já o segundo eu amamentei quase 3 anos, foi assim, e ele parou naturalmente, não teve aquele trauma, né, de você tirar o bebê, ai não, porque não vai mamar mais, não teve nada disso, foi uma coisa natural, né? Mas me diz uma coisa, eu acho muito interessante isso, falar assim, é porque tem que fazer uma equipe, tem que ter uma... Antigamente não tinha nada disso. Não tinha nada. E a mãe não tinha esse problema. É esse que eu acredito que seja a necessidade dessa equipe pelo suporte materno em relação a esse esgotamento físico e emocional. Não é fácil ser mãe, por isso que eu dou muito valor a vocês. Todo homem deveria ter no mínimo ficar 10 horas em casa com a mãe que amamenta o filho. É que geralmente nós, homens, somos mais cômodos, né? Nossa vida não muda muito, sair para trabalhar e voltamos à noite. E a gente vê pela face da mãe que ela está desgastada, está cansada. Ninguém está desmotivando a amamentação, muito pelo contrário, nós estamos ficando ao lado de vocês que não estão conseguindo amamentar para que persista, que é uma fase passageira e depois você vai ver como que você vai colher os benefícios da amamentação. Olha só, eu vou falar como mãe agora, né? As vantagens de amamentar. Eu ia sair, né? Eu ia sair, o leite já estava guardadinho, bonitinho, Sim. certo? A hora que meu filho tinha fome, era só ir num lugar mais tranquilo, porque, mãe, tudo bem, você pode amamentar no lugar que você quiser. O peito é seu, é tudo seu. Só que muitas pessoas não gostam muito de ficar olhando a cena. É linda a cena, porque a cena de uma mãe amamentando um filho é uma cena muito linda, é a natureza. Mas tudo bem, vai num lugar mais tranquilo, vai num lugar mais calmo e já está pronto. Você não precisa levar malinha com mamadeira, com lugar para esquentar a mamadeira. Se às vezes não tem lugar para esquentar, já está pronto, né? Fora os benefícios que isso traz tanto para a mãe quanto para o filho, fora um monte de coisa, a praticidade que é. É cansativo? Claro, é um pouco cansativo, porque você acorda de madrugada, você acorda de 3 em 3 horas, no começo é de 1, 2, às vezes você junta uma mamada com a outra, porque entre a mamada troca tudo, né? É uma coisa, mas isso passa, tanto que tem mulher que tem 7 filhos, se não passasse, né, teria um só. E o que a presidente Valéria falou é justamente em relação a isso. Eu recebo muito puerpério pós-parto e a gente vai acompanhando 30 dias pós-parto, 60 dias pós-parto, e o que você disse é uma coisa fundamental. Hoje a mãe em relação à amamentação em público é protegida por lei. Por que eu estou falando isso? Geralmente, já com algum tempo depois, os pais vão batizar o filho ou a filha, tá? E alguns pais me reportaram que está proibido dentro da igreja a amamentação para a exposição da mama. Ou seja, realmente é um tabu isso. Ninguém está criticando a igreja, pelo amor de Deus, ninguém está criticando essa parte Mas não é religiosa. só a igreja não, viu? Exatamente, o contexto real. Se uma paciente vai amamentar em um local público,
Sim, procure um lugar mais tranquilo. Caso não dê, sempre vai achar pessoas que vão olhar meio torto em virtude desse ato tão bonito, né? E eu acho engraçado, sabe o que eu acho engraçado nisso tudo? Eu vou entrar numa coisa que não tem nada a ver, tá? É sempre assim. Eu estava escutando isso, mas... O nosso programa... Mas é engraçado. Peito, mãe amamentando, não pode. Agora, a jovem, mostrar a bunda, desculpa, bumbum, né? Fazer, aí pode, né? Sim. Aí é bonito ficar fazendo aquelas danças estranhas, né? Não tenho nada contra, mas isso pode. Agora, uma mãe amamentando, que é uma coisa natural, que é uma coisa que isso é divino, gente. É alimento, não pode. Sim. É feio. Ai, que horror. Uma mãe tá com o peito de fora porque tá amamentando o filho. Ai, gente, isso é hipocrisia. E vocês têm o direito. Ninguém, pela fase de amamentação, vai ficar 24 horas em casa. Pois Muito é. pelo contrário. E nós temos que respeitar a livre demanda do bebê. Se vocês saírem e forem passear, é um direito do bebê amamentar. E um dever da mãe amamentar também. Ou seja, em qualquer lugar onde vocês estiverem, né? E é interessante, porque assim, todo mundo fala, né? A mãe sabe quando o filho quer mamar, porque aumenta o fluxo de leite, né? Chega a vazar. Por quê? Porque a criança já está na hora. A natureza, a ligação entre mãe e filho é muito grande, porque até a hora que o nenê vai mamar, muitas vezes a mãe sai, né? Dá aquelas escapadas, deixa o filho com a avó, com o babá, né? E vai dar uma saída. De repente você fala assim, gente, eu preciso ir embora porque o meu filho precisa mamar. Daí você fala, mas como assim? Ai, olha só, fica duro, começa a vazar. É muito engraçado como funciona. Né? Isso é natureza, gente. Olha que coisa mais linda. E quando a mulher está bem resolvida, quando ela está preparada, que deve ser, a mulher, ela tem que ser preparada para ser mãe. Não é simplesmente, vou ser mãe. Não, para ser mãe você tem que se preparar. Eu acho que deveria ter profissionais como o ginecologista e obstetra, ele já deveria acompanhar. Sim, sim. Né? Deveria ter essa consciência. Sim. E depois, não sei se a nossa companheira Valéria vai dizer, os tabus em relação à amamentação, que são vários tabus em relação à amamentação. Né? Nem vou falar porque eu vou deixar você. Então nós vemos várias orientações. O Alecrim me lembra muito porque eu cantei e canto muito para Midori, né? Sei. Passar alecrim na axila não aumenta a amamentação, né? Esfregar folha de bananeira na mama não aumenta a amamentação. Tomar caracu, aquela cerveja preta, não aumenta a amamentação. Sopa de mandioca. São vários hoje que nós vemos em relação a isso. E esses tabus estão se perpetuando de geração a geração, né? Eu fui pego já no hospital uma paciente com uma dermatite de contato muito grande e foi questionado qual foi o motivo, picada de inseto, e entrou em contato com algum produto químico. Foi aí que veio a folha de bananeira, que a avó pediu para a neta ficar esfregando na folha de bananeira na mama, ou seja, só adquiriu uma potencial dermatite de contato, uma possível infecção em relação a isso. Alimentação. A alimentação é geral que a gente fala na amamentação. Quanto mais vocês comerem, mais substâncias vão dar para o bebezinho também, né? E não existe aquele famoso que nós sempre temos que orientar, o famoso leite fraco, né? Todo leite da mulher não é fraco. Há circunstâncias em que a mãe não tem paciência de esgotar toda a mama. Então ela dá 15 minutos aqui, 15 minutos aqui. Então é importante diferenciar a mãe que o leite materno nos primeiros 15 minutos é a base de água. O leite posterior que vem depois é rico em anticorpos, vitaminas e proteínas. Então se a mãe mama 15 minutos aqui e vai trocando, o bebê só está adquirindo o quê? Só está ingerindo água, por isso que não ganha peso em relação a isso. Mas ninguém explica isso pra gente. Não é verdade, meninas? É isso mesmo. Ninguém explica pra você, olha, esgota, dá até o final. Só até o final.
Porque o que acontece? Fica aquela coisa murcha de um lado e aquela coisa assim do outro, né? Fica muito engraçado. Mas é um jeito de você saber o quê? Que a criança tomou leite. Outra coisa, sempre falo isso, vaca gente, eu tô falando isso por causa do leite, tá? A vaca, ela toma água. Ela não fica comendo, esfregando, fazendo um monte de coisa. É água e mato, capim gordura. É isso que ela come, entendeu? E a água que ela bebe. Então, o que eu preciso, doutor, para aumentar o fluxo de leite, aumentar, né, a quantidade de leite? Água. Sim, somente isso. Água. E ter o quê? Paciência, gente. Ser mãe tem que ter paciência, né? Mas sabe o que eu queria dizer? O que acontece, você como profissional, o que acontece com os profissionais? Por que falta informação? O que acontece que as pessoas, elas não dão informação correta? Vem com aqueles protocolos, esquecendo que cada um é cada um, sabe? O que acontece? O problema desses protocolos é o cola, copia, imprime, né? Então, na realidade, hoje nós temos que adequar a cada situação da paciente, inclusive emocional, falta de tempo de ir no varejão, supermercado, comprar legumes e frutas frescas, que seria o ideal, mas à medida que a gente vai vendo o ritmo de vida de cada paciente, a gente vê que uma simples orientação de uma nutricionista fica inviável no dia a dia da paciente. Eu não digo que esteja errado, muito pelo contrário, mas é que a quantidade e a troca é tão grande que realmente não há como comprar frutas e verduras e legumes frescas no dia a dia da adequação da mulher pós-parto e amamentando. O que sempre as pacientes me perguntam é o seguinte: qual é o melhor tipo de amamentação? É geral, né? Em relação à boa qualidade, né? Verduras, as folhas verdes, as folhas mais escuras, legumes, todas, carnes brancas, todas. Ou seja, então vamos colocar no bom senso, uma alimentação sadia, regrada e de qualidade. Vamos esquecer nessa fase de amamentação os fast food, por exemplo, os lanches rápidos, por exemplo. Nessa fase, vamos colocar, um final de semana, vamos comer, mas durante a semana, vamos voltar àquela regra de uma alimentação mais natural e mais saudável. Eu só vou colocar uma coisa que eu aprendi na prática, a duras penas, que eu acho muito importante. Mães, não amamentem seus filhos deitada. Sim. Sabe por quê? Por causa que quando a criança está sugando, isso daí eu vou falar porque eu tive um problema seríssimo com o meu filho. Dá uma otite, porque a hora que ele está mamando, ele vai engolir e geralmente não vai para o lugar certo. E daí pode ir para o ouvido da criança e pode inflamar, dar uma otite. Dá uma otite terrível, terrível. E eu sofri muito, por quê? Porque a gente fica cansada muitas vezes, a gente está esgotada e a criança chora para mamar. Então você coloca a criança do lado, vira de lado, põe a criança, bota a mão assim, a criança, né, deita e mama e você dorme, né? Então, e isso daí é muito ruim. Eu só fui aprender a duras penas depois de ter sofrido muito, que o médico virou e falou assim: filho, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você faz isso? Faço. Não pode, mãe. Eu falei: mas ninguém me falou nada. Né? Ninguém te fala nada. Ninguém te avisa. Deveria, porque antigamente passava-se de mãe para filho as orientações. Agora é aquilo que você falou. Precisa de uma equipe profissional para ensinar você a fazer o bico, porque nem todas as mães têm bico no seio, mas tem técnica para você fazer o bico no seio, pelo menos aumentar um pouquinho, né? Existem técnicas para você, nada de ficar passando o olhinho no bico do seio, porque isso daí faz com que ele fique mais sensível e daí você perde totalmente, você se ferra, é bem isso. Quanto mais você melecar o seu bico quando você estiver grávida, você se ferra. É bem isso. Sim,
Sim. Então, gente, tem tanta informação, tem tanta coisa importante que a gente precisa, né? Aí, vamos lá. Tem mais 5 minutos. E falando nisso, por isso que cria-se uma certa raivinha entre as mulheres em relação ao marido nessa fase de madrugada. Você pode ver como que vocês mulheres são mais dedicadas, são mais guerreiras. E elas sempre se queixam. E fiquei acordando de hora em hora, de 3 em 3 horas, e meu marido dormiu a noite inteira. Então isso cria até um certo mal-estar entre a mãe e o marido. Mas o marido é muito importante quando o seio começa a empedrar. Porque quem que vai sugar para tirar aquela quantidade de leite? Gente, isso é sério. Não, isso é sério. É sério. Se você tem um parceiro, um companheiro legal, ele vai resolver o seu problema. Porque, gente, dói demais. Se você não consegue fazer a sucção, né, com o aparelho, tudo, muitas vezes tem que sugar mesmo. Nem que ele sugue e jogue fora. Mas ele precisa, a gente precisa disso. Dói muito, gente. Dói muito. E quando o médico pega essa mastite, mama empedrada, dolorosa, o que mais frequentemente os médicos ouvem é o seguinte: doutor, dê um remédio para secar a mama. É de dor, a dor é muito grande. É muito grande. Então, na realidade, existem remédios para secar o leite, para secar a amamentação, mas é só com indicações bem precisas, né? Por isso que nessa fase de pós-infecção, pós-fissura, pós-mastite, nós temos que dar uma dobrada de atenção na orientação, senão a mãe não dá continuidade nesse processo de amamentação em relação ao bebezinho. Então, vamos concluir agora, né, gente? Vamos concluir porque está terminando o tempo, senão eu ficava falando aqui, porque história a gente tem de monte, né? E engraçado, sabe o que é? É que são histórias minhas. Eu passei por isso e foi muito engraçado. Por quê? Porque hoje eu estou colocando para vocês aquilo que passou comigo, né? Com aquilo que eu passei. E dói muito. Então, gente, médicos, meus queridos, maravilhosos doutores, expliquem para suas pacientes, por favor, como que é que faz direitinho. Dá uma atenção especial porque dói muito, sabe? Dói muito. Quando o bico racha, sangra, dói também. Mas a mãe precisa continuar dando aquele leite para a criança, mesmo com o bico rachado. Então, gente, né? Precisa explicar. É maravilhoso. Amamentar, gente, é a coisa mais linda, maravilhosa. É um momento único que só mãe e filho têm. É uma interação entre mãe e filho maravilhoso que precisa existir, porque isso é levado para o resto da vida da criança e da mãe também, né? E aí, tem mais alguma coisa para falar? Pais, se vocês virem, por outro lado, o apoio importante à sua esposa na amamentação, lembre-se, também financeiramente, a amamentação é muito mais viável do que comprar uma latinha de leite artificial. Com certeza. É caro. Então, vamos ajudar a sua esposa, vamos estimular a sua esposa, vamos ser cooperativos com a sua esposa, porque, inclusive, vai pesar no seu bolso no final do mês. Vai também por causa do pediatra, né? Sim. Vai porque vai ter que tomar, por causa que dentro do leite materno tem anticorpos, que vai ajudar a criança a criar anticorpos. São os primeiros anticorpos que a criança recebe. E se ela não tem toda essa, né, esse aparato, tudo isso, vai ter que tomar remédio para aumentar vai Para encerrar também, se vocês compraram uma bucha vegetal para passar no mamilo para evitar fissuras, use essa bucha para outra coisa, menos no mamilo. Pois é, porque quanto mais sensível fica, mais fininha a pele, pior é. Nessas horas, óleo de amêndoa só em volta. No mamilo, esqueça. No mamilo é puxar o bico e aí é bem. Eu vou fazer uma aula sobre isso ainda, viu? Gente, mas é isso aí. Mais informação. Olha, nós terminamos o agosto dourado, vamos entrar no setembro amarelo, que é muito importante também. Sim.
E vamos lá, com muita informação sempre. Paulo, Tamo junto, tamo junto. Tamo sempre, né? Com certeza. Gente, Até uma mais. boa semana para vocês. Até a semana que vem com muito mais informação. Beijo grande no coração e tchau, tchau.